Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nosso curso de cálculo de reatores 2. Hoje a gente vai fazer uma revisão breve dos reatores isotérmicos, tá bom? Por que a gente precisa revisar os reatores isotérmicos? Olha, aqui em cálculo de reatores 2, a gente vai falar bastante sobre os reatores não isotérmicos. O que vocês vão perceber? Então, vocês vão perceber que a gente vai pegar as equações que vocês já conhecem, que servem para os reatores isotérmicos, e vamos adaptar elas para o caso de as reações não ocorrerem, né, sob temperatura constante, tá bom? Ou porque eles são adiabáticos, ou porque eles são exotérmicos, endotérmicos, ou por uma mistura de tudo isso. Essa adaptação que a gente faz, o que ela é na verdade? Ela é o balanço de energia. Então, a gente vai encontrar termos que mostram a relação da conversão ou de qualquer outro parâmetro dos reatores, né, com a temperatura, e vai fazer essa relação entre os dois. Essa relação vai surgir do balanço de energia. Então, o que a gente vai fazer, pessoal, basicamente? A gente vai pegar as equações que a gente já conhece dos reatores isotérmicos e acoplar o balanço de energia, tá bom? Então, por isso que a gente precisa entender direitinho, lembrar, né? Você já sabe, só para a gente lembrar direitinho como a gente faz os cálculos para os reatores isotérmicos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem esse fluxograma aqui, ele está bem legal lá no nosso livro-texto, que ele mostra o passo a passo do projeto dos reatores isotérmicos. Então, a gente vai olhar aqui, pedacinho por pedacinho desse, quais são os detalhes e o que a gente precisa lembrar do básico, né? Para guiar vocês, no caso vocês precisarem rever e reolhar, então vocês já sabem mais ou menos como procurar isso no livro que vocês usaram, em Cálculo de Reatores 1. E nos livros que a gente já tem, o nosso livro-texto é super bom nesse tema também, tá bom? Então vamos dar uma olhada ali ó, na partezinha 1, que o que é? É o balanço de massa, é o nosso balanço molar, tá bom? Então, ó, o que vai ser o nosso balanço molar aqui, pessoal? Então, o balanço molar ele é sempre escrito dessa forma, que entra menos o que sai, mais o que é gerado, é igual ao termo de acúmulo, tá bom? Então, a gente vai usar essa mesma lógica para o balanço de massa, balanço de energia, balanço de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vocês queiram fazer o balanço, mesmo o balanço financeiro da vida financeira de vocês, pode fazer desse jeito, que entra menos o que sai, mais o que é gerado, é igual ao termo de acúmulo. Tá bom? Então, para os nossos reatores, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Ó, a gente vai ter o termo de entrada, a gente vai escrever ele como a vazão molar do composto J, que entra no sistema. Ele vai ter unidade de mol por tempo. Tá bom? A gente vai dar um nome para ele, né? De FJ, a vazão molar do composto J de entrada, né, que é o zero, menos a vazão molar de J, que sai do sistema, vai ser em mol por tempo, né, mol por segundo, mol por hora, alguma coisa assim, vai ser FJ, mais um termo de geração, aqui a gente vai escrever ele como GJ, porque a gente vai abrir esse termo, né, vai destrinchar ele melhor um pouquinho depois, tá bom? É o termo de geração, velocidade de geração de J por uma reação química, que a gente está falando da reação química, no interior do sistema. Tá? Vai ser igual à velocidade de acúmulo desse componente J dentro do sistema. Tá? Então, o acúmulo a gente vai escrever como uma derivada, como uma variação do composto N ao longo do tempo. Tá? Se esse composto N se esse composto J, né, o número de mols N do composto J. Se esse composto J estiver sendo gerado, então significa que esse termo de acúmulo pode ser positivo, né? Se ele estiver sendo consumido, o termo de acúmulo é negativo. Tá bom? Então essa equação aqui, ela vai gerar, essa equação aqui, ela vai gerar esse balanço aqui em cima, no cantinho, tá vendo? Aqui em cima de mim. FA, vazão de entrada do composto A, menos FA0, né? Vazão de entrada do composto A, menos FA, mais a integral, né? No volume de controle de RAdV. RA, lembra? RA é a nossa velocidade de reação, a gente já vai ver aqui. Vai ser igual ao termo de acúmulo, dNAdt.
o que entra menos o que sai, mais o que é gerado, vai ser igual ao acúmulo. Tá bom? Esse é o balanço de massa. Então, ó, o segundo passo do projeto de reator, ele vai aplicar o balanço de massa para cada um dos reatores específicos. Tá bom? Lembra quais são os reatores que a gente olhou lá, que vocês viram lá, que a gente vê em reatores 1? Então, a gente vê o reator batelada, a gente vê o reator CSTR, vê o reator PFR e o reator de leite recheio, né? Esses são os básicos, né? Tem outros tipos de reatores, mas esses são os básicos que a gente acaba vendo lá. Vamos dar uma olhadinha neles? Então, olha só, pessoal, esse é o nosso reator batelada. O que o nosso reator batelada é? Ele é um tanque, né? Ele é um tanque. Ó, aqui tem um esquema bem parecido com o que a gente tem em escala laboratorial, né? Para fazer experimento. O que ele tem, né? Ele é um tanque fechado, ele tem locais, né? Para entrada de material, para admissão de material, ou para inspeção, por exemplo, você colocar um termômetro, né? Para medir temperatura. O material está aqui dentro, ó, ele está sendo agitado por um agitador de pá. No caso aqui é um agitador de pá. Tá bom? Aqui do lado já tem um desenho mais completinho de um reator com mais cara de industrial. Pode ser um reator piloto, um reator industrial mesmo. Né? O que ele vai ter aqui? Ó? Ele vai ter os orifícios de entrada, de carga do material de novo. Né? Aqui. Ele está abertinho aqui para mostrar o agitador. Né? Aqui em cima tem o motor, tá vendo? Tem o motor do agitador do reator. Aqui, para controlar a temperatura, esse tanque aqui ele é encamisado, né? A parede dele é dupla. E dentro da parede dupla corre um fluido, né? Fluido ou de aquecimento ou de refrigeração. Geralmente água, né? Então aqui estão as entradas, né? Para o aquecimento, para o resfriamento. Tá bom? Então esse vai ser o nosso tanque batelada. Por que chama batelada? Porque no processo em batelada, no reator em batelada, a gente vai alimentar o reator com o que precisa estar lá dentro, sejam os reagentes, seja um catalisador, seja um material, tudo que precisa para a reação acontecer, a gente vai colocar antes da reação começar. Tá? E dali em diante, a reação, o que está lá dentro vai reagindo, a gente não admite mais, não alimenta mais o reator com mais nada. Tá bom? Como é que a gente inicia a reação no reator batelada? Geralmente ou na hora que você faz a alimentação, ou do iniciador, ou do catalisador, a reação começa. Ou você faz pela temperatura, você brinca com a temperatura. Então você faz a alimentação com reator frio, e aí eleva a temperatura até a temperatura de reação. E aí a reação começa, você consegue que a reação comece. Tá bom? Os reatores batelados são bastante utilizados, a chance de vocês encontrarem um deles na vida profissional de vocês é grande, tá? Então, olha só, aqui ele mostra pra gente a equaçãozinha básica do balanço de massa de um reator batelada, não tem entrada, não tem saída, né? Deixa eu olhar lá o termo, né? Os termos, não tem o FA0, não tem o FA, porque não tem entrada, não tem saída. Tem o termo de acúmulo, DNADT, e tem o termo de reação, que é RA vezes V. Tá bom? Então, nesse reator batelado, a gente pode fazer um gráfico aqui do perfil da concentração do número de mol do composto A ao longo do tempo. Tá vendo? Né? Então, para tempo T igual a 0, que é o tempo que a gente vai considerar que a reação começa, a concentração do composto A, vamos imaginar que o composto A é o reagente, né? É o reagente. Então, a concentração do composto A, no início, ela é Na0, está aqui nesse pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui. T igual a 0, Na igual a Na0, condição do contorno. Né? Então, a reação, a concentração do composto A vai caindo ao longo do tempo. E notem que ela cai rápido no começo e vai caindo cada vez mais devagar. O que na prática isso diz para a gente? Que no começo a taxa de reação é alta, depois a taxa de reação vai caindo com o tempo. Faz sentido, né? Porque a taxa de reação ela depende da concentração, né? Lembra quando a gente escreve, a gente já vai ver daqui a pouquinho, né? Quando a gente escreve às vezes reação, elas dependem da concentração. Quanto maior a concentração, maior é a velocidade de reação.
Tá bom? Aí chega no final, termina. A gente escolhe um tempo qualquer aqui, né? Como isso vai ficando cada vez mais lento, a gente escolhe um tempo qualquer aqui, T1, onde a gente vai ter a concentração Na1, que é a concentração que a gente quer de saída. Tá bom? Então, terminou o processo, para a batelada. Lá no final, a gente quer que tenha a concentração Na1, o número de mol Na1, do composto A. Tá bom? Se o B for o reagente, ó, é complementar, né? O tempo T igual a zero, não tem nada, começou a reação, tá aqui, né? NB igual a zero. A reação começa rápido no começo, então forma bastante B, e no final isso vai virando uma assíntota, né? E aí no tempo T1, a concentração dentro do reator é NB1. Tá bom? Terminou a reação, resfria, descarrega o reator e você tem o produto final. Tá bom? Então notem que o tempo total do processo de batelada, ele não é só o tempo de reação, né? Lembra, né? O tempo total do processo de batelada tem tempo de reação, tem tempo morto. Tem tempo para carregar, tem tempo para descarregar, tem tempo para aquecer, para resfriar. Então tudo isso tem que ser levado em conta no cálculo do tempo total do processo, tá bom? Então o próximo que vocês conhecem é o reator CSTR. CSTR é a sigla para reator de tanque contínuo agitado, né? Então olha só o desenho que a gente tem aqui, ó. Então esse aqui é um desenho esquemático. Vou trocar de cor aqui. Tem um desenho esquemático dele aqui, ó. O que a gente tem aqui? Tem um tanque com agitação também, né? Com agitação mecânica, com uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Tem uma corrente de entrada FJ0 e a corrente de saída FJ. Tá bom? Então, no reator CSTR, a gente admite que sempre está entrando material, os reagentes e o inerte, alguma coisa que tiver junto, e sempre está saindo material, é contínuo, né? O tanque é contínuo. E aí, claro, ele pode operar em estado estacionário e não estacionário, né? Geralmente o começo do processo é em estado não estacionário, né? Ele tá chegando na condição em que ele vai operar ao longo do tempo, e aí chega num estado em determinado ponto, né? Em que a operação dele é estacionária, então a concentração de saída já não vai mais mudar com o tempo, a temperatura do tanque já não vai mais mudar com o tempo, ele vai operar sempre com a mesma condição. Tá bom? Aqui tem um desenho de um tanque já piloto industrial, ele está abertinho aqui, né, para ver como é que é dentro. Ele tem uma pá do agitador aqui, ele tem uma chincana aqui, ó, tá vendo? Que é para melhorar a distribuição, né, para melhorar a homogeneização do material dentro do tanque. Ele é de parede dupla, tá vendo? Aqui dá de ver a parede dupla, onde passa o líquido quente da camisa para aquecer ou resfriar. Tem um agitador aqui em cima, né? Muito parecido com batelada, tá? Então, aqui um esquema, né, com as equações. Entra o composto A, uma vazão FA0, sai o composto A não reagido, né? Uma coisa não vai reagir. E o cálculo para o volume do reator é esse, né? Volume é a diferença entre as vazões relacionado com a taxa de reação menos RA. Tá bom? E esse é o reator tubular, né? O reator de fluxo empistonado, lembra? O plug flow reactor. Então o reator de fluxo empistonado, ele é um tubo, né? Imagina que a gente pegou um reator CSTR, esticou ele, né? Esticou ele, era um tanque, a gente foi esticando, até ele ficar um tubinho. Beleza? Então aqui mostra uma fotinha, tá vendo? No reator tubular. Esse a gente vê aqui, ó, queria que vocês imaginassem que isso aqui é um zigue-zague, né? É um zigue-zague, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem aqui, ó, vem aqui, vai para trás, volta, e vai, né? É um zigue-zague. Então o material entra aqui num ponto aqui, por exemplo, e sai aqui no final. Tá bom? Então o reator tubular ele é bastante usado também, ele tem uma área de troca térmica grande, né? Caso eu precise controlar a temperatura, seja uma reação muito exotérmica, muito endotérmica, né? Então ele é mais fácil de controlar a temperatura. Ele tem custo operacional mais alto que o CSTR, né? Mas tem situação que tem que usar ele, não adianta. Tá bom? Ó, essa aqui é a equação para o reator tubular, a variação da vazão com o volume, né? dFA/dV vai ser igual a RA, taxa de reação, tá bom?
Quando a gente faz quando a gente lida com os reatores tubulares, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala desse volume, a gente está de uma forma indireta falando do comprimento do reator, né? Então, ó, olha os gráficos aqui, ó. O gráfico de FA, que é a vazão de A, né? A sendo o nosso reagente, em relação ao volume. Quando a gente fala aqui que o volume vai de 0 até V1, o que a gente está dizendo? A gente está falando do quanto do volume do reator aquele reagente andou, né? Então, se ele está no comecinho do reator, ele está no volume 0, não andou nada, né? Então, ele vai andar 1 centímetro cúbico do reator, 2, 3, e assim vai, né? Ele vai percorrendo esse volume do reator. Então, esse volume que a gente está vendo, né? Esse gráfico está dizendo para a gente o quanto que a vazão do composto A varia ao longo do reator. Né? Isso aqui, se a gente tiver o diâmetro do reator, a gente pode transformar isso aqui em comprimento, né? Comprimento do reator. Tá bom? Então, ó, a vazão de ar na entrada é alta, que é o que a gente está alimentando, ela vai caindo com o tempo. Né? Então, lá no final do reator, um determinado volume V1, que significa indiretamente um comprimento do reator que o composto A andou, a vazão vai ser FA1 menor que FA0, claro, porque consumiu, né? É A dando B. Tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, né? O B, que é o nosso produto, ele vai sendo formado rapidamente no começo e a taxa de formação vai diminuindo com o tempo, tá bom? Então, esses são os 3 reatores que a gente mais vê na indústria, tá? Então, ali ele falou do reator de recheio também. O reator de recheio, a única coisa que a gente faz aqui é transformar o volume do reator numa massa de catalisador. Esse recheio é um catalisador sólido, um pó, né? Catalisador sólido, e a gente transforma o V em W, W é a massa de catalisador, é uma transformaçãozinha matemática bem simples, mas a ideia é a mesma, né? É um tubo recheado com catalisador, com pó, e o líquido vai percolando, né? Vai passando por esse sólido e vai reagindo, tá bom? Então, olha só, pessoal, agora a gente já viu aqui o balanço de massa, já viu esse balanço de massa aplicado para os reatores. Agora a gente precisa dar uma olhada em como a gente vai relacionar isso com aquilo que a gente pode medir. Né? Então a gente pode medir concentração, pode medir conversão. Né? Então a gente precisa transformar aquilo que a gente não consegue medir no que a gente consegue. Tá bom? Próximo passo é a gente olhar aqueles 3 e 4 ali. Então olha só, no cantinho lá. O que a gente precisa? Né? A gente precisa saber como essa reação acontece. Qual que é a cara dessa reação? Né? Ela é muito dependente da temperatura, ela é pouco dependente da temperatura. Qual que é a relação da formação do produto com a concentração do reagente? Né? Se eu dobrar a concentração do reagente, o que vai acontecer com a conversão? Ela vai dobrar, ela vai multiplicar por 4, por 8? Né? É isso que a gente tem que saber. Então, isso que a gente tem que saber, isso que a gente quer saber, a gente chama de lei de velocidade e reação. Então, a lei de velocidade, tem livro que não gosta muito de velocidade, gosta mais de taxa, né? Mas vamos continuar com o que a gente está tendo no nosso livro texto. Então, a lei de velocidade, ela fornece a relação da velocidade da reação, da taxa de reação, com a concentração. Tá bom? Então, olha só, o que a gente quer saber é esse RA em função de X aqui. É isso que ele tem que dizer para a gente. Tá bom? Então, a gente tem que transformar isso. Ó. Essa taxa a gente vai encontrar. Então, a gente precisa encontrar uma relação entre a velocidade da reação e as concentrações, né? E as concentrações. Tá bom? Então, ó, essa taxa aqui, ó, a gente vai escrever ela como sendo menos RA, porque ela está escrita aqui em função de AA, que é um reagente, e A vai sendo consumido, né? Então, esse sinalzinho negativo aqui, ele fala para a gente que o A está caindo, né? Está caindo. Tá? Então, RA ele vai ser uma função da temperatura e vai ser uma função da concentração. Tá bom? O que dá a dependência da temperatura? É a constante, né? Essa constante da reação aqui, né? No caso aqui é o nosso K. Tá bom? A função da concentração vai depender justamente daquilo que a gente falou, de como a reação é influenciada pela concentração. Então, tem várias formas, cada reação é de um jeito. Então, ó, aqui está mostrando uma reação de primeira ordem do composto A. Então, ó, a taxa de reação depende da concentração de A.
né, elevado a 1 aqui, né, elevado a 1, de primeira ordem. Aqui tem uma taxa de reação de segunda ordem, tá? Depende da concentração de A ao quadrado. Aqui tem uma lei de reação, uma lei de velocidade para uma reação que é reversível. Ela pode ir, pode voltar, então tem o K1 e o K2, tá? Então cada reação vai ter uma relação dessa. Tem formas de descobrir, né? Vocês viram lá em reatores 1, e como a gente descobre isso aqui, né? Como a gente faz experimentos para descobrir a velocidade da reação. Lá em cinética vocês veem também lá. Então, o que vai dar para a gente a relação com a temperatura é justamente a lei de Arrhenius, né? Deixa vocês verem lá em físico-química. Beleza? Então, a lei de Arrhenius vai dizer para a gente como essa constante da reação varia com a temperatura. Está aqui. Beleza? Os gráficos de Arrhenius são dessa forma aqui, né? A constante da reação com a temperatura, ela segue esse exponencial. Tá bom? Beleza? Então, aqui nesse passo, a gente consegue relacionar a taxa de reação com a concentração. Beleza? Aquilo ali a gente viu para reações irreversíveis, né? A dando B e não volta mais. Para as reações irreversíveis, a gente tem as constantes, as leis de velocidade um pouquinho diferentes, né? O que ela tem diferente aqui? Tem o Kc, que é a constante de equilíbrio. É a relação entre a constante da reação direta pela reação inversa, né? A relação entre as duas. Tá bom? Então aqui a gente tem o Kc, ó, em função da temperatura padrão, né? Do ΔH de reação padrão e assim por diante. Tá? Então basicamente, ó, para uma reação exotérmica, a constante de equilíbrio cai com a temperatura. Beleza? Para uma reação endotérmica, a constante de equilíbrio, ela aumenta com a temperatura. Beleza? Então, ó, a reação é endotérmica, ela absorve o calor. Se você esquenta, a tendência é que ele fique mais rápida, né? Concorda? Se ela precisa de calor, você está aumentando a temperatura, você está favorecendo que ela aconteça. Faz sentido, né? Para a reação exotérmica também, né? Ó, a constante de equilíbrio, ela diminui com a temperatura. Pois se a reação ela já libera calor, você ainda está esquentando, né? A tendência é que a reação fique cada vez mais lenta para balancear o que ele está fazendo. Você está esquentando, a reação pensa, opa, peraí, está muito quente, eu vou baixar a taxa. Beleza? Então ela fica cada vez mais lenta, ou seja, o Kc fica cada vez menor. Tá bom? Então, ó, a gente consegue expressar a taxa em função das concentrações. A taxa de reação, tá certo, né? Taxa de reação com as concentrações. Então, olha só, pessoal. Outra coisa que a gente precisa é relacionar agora as concentrações com a conversão. O que a gente quer saber, né? Uma das coisas que a gente quer saber é a taxa de conversão. Eu preciso saber o quanto... Eu preciso saber o quanto daquele material que eu coloquei dentro do reator se transformou em produto. Por quê? Porque é o produto que eu quero vender, né? Então, o objetivo, né, nosso de fazer essa reação é produzir, é obter um produto que seja útil para a sociedade, né? A gente quer obter esse produto da forma mais rentável possível e, claro, conciliando com a forma mais ambientalmente correta possível, claro, né? Então, a gente precisa saber o quanto daquilo que eu coloquei vai converter, né? Porque é o que converteu que eu vou vender. E outra coisa, o que não converte, geralmente ele está presente, né, no produto final como uma impureza, né? Uma impureza. Então, qualquer resquício de material que eu coloquei lá dentro e não reagiu, ele vai ser uma impureza no produto final. Tá bom? Então, é isso que a gente precisa agora, né? Que é o passo 5 aqui, ó. O que a gente precisa? A gente precisa relacionar a concentração com a conversão. A gente relacionou a taxa com a concentração. Agora a gente precisa da concentração com a conversão. Beleza? Quem fala isso para a gente é a estequiometria da reação. Beleza? Quantos de A, quantos de B são formados para cada A que é reagido, por exemplo. Beleza? Então, ó, tem essas equaçõezinhas aqui, ó, para fase líquida, para volume constante, né, que é o que geralmente é o que a gente considera, a gente consegue expressar a concentração do composto A
em relação ao quanto tinha no começo e quanto dele converteu. Beleza? Quanto mais converteu, menos vai ter, né? Faz sentido a equação. Para o composto B, ao contrário, né? Composto B, quanto maior a conversão, mais dele forma. Tá? O θB, lembra, né? O θB aqui é a relação entre as vazões de entrada, né? Do composto A e do composto B. E o Azinho e o Bzinho minúsculos aqui, ó, são os coeficientes estequiométricos, né? Estequiométricos. Beleza? Então, olha só, pessoal, aqui tem uma relação, né, entre a concentração, o número de mol de A pelo volume, e aí o número de mol de A, ó, a gente substitui pela quantidade inicial, que é o Na0, e a conversão. Tá bom? Então, agora a gente já sabe, né? A gente já sabe expressar a concentração em função da conversão. Ó, no passo anterior a gente fez isso aqui, expressou a taxa de reação com a concentração. Agora a gente já sabe escrever pela estequiometria da reação qual é a relação entre a concentração e a conversão. Então, agora a gente já pode juntar os dois e escrever a taxa de reação em função da conversão, que é o que a gente quer, para poder projetar. Tá bom? Então, aí dali para frente a gente consegue fazer o projeto. Tá certo? Então, olha só, ele tem um resuminho bem legal aqui, ó, no nosso livro-texto, com as equações e o que a gente faz, né, o pensamento que a gente segue para fazer o projeto. Tá bom? Então, ó, o primeiro passo são os balanços molares, o PFR, desculpa, gente, tem uma equação, o CSTR tem outra equação, batelada tem outro. Você faz o segundo passo, encontrar as leis de velocidade, você acha pela cinética, né? Cinética química, vocês aprenderam lá. Você pode ter cinética de primeira ordem, cinética de reação reversível, assim, irreversível, assim por diante. E aí você consegue relacionar a concentração e a conversão pela estequiometria. Tá bom? Saindo disso aqui, você já tem as equações de projeto, né? Você tem essas equações aqui, ó, que são as equações que relacionam concentração e conversão. Tá bom? Então, é esse procedimento que a gente faz para projetar o reator. Esse é o passo a passo que a gente segue. Certo? Então, ó, o que é projetar um reator batelada? Olha, projetar um reator batelada é responder basicamente a essa questão, por exemplo. Então, dada uma determinada conversão de uma reação, dada uma determinada reação que ocorre numa determinada temperatura e concentrações iniciais de reagente, né? Quanto tempo eu preciso deixar aquilo lá reagindo para ter um valor X de conversão? Beleza? Quanto tempo eu preciso esperar, deixar aquilo tudo dentro do reator batendo lá para reagir, para que no final a conversão seja o que eu queira, 90%, 95%, 80%, depende do processo. Essa é a resposta que a gente está encontrando para o projeto do reator batelada. Então, ele mostra aqui, né, uma reação 2A dando B mais C, ó, escreve o balanço de massa, escreve a lei de velocidade, relaciona a concentração com a conversão e resolve, tá vendo? Resolve a equação do balanço de massa aqui, ó. Resolve a equação do balanço de massa. Resolvendo essa equação do balanço, ó, você tem o tempo de reação para você atingir uma determinada conversão X. Certo? Então, para o reator CSTR, o que a gente está querendo saber? Então, a gente está querendo saber como a conversão varia, qual vai ser o grau de conversão de saída do reator para uma determinada vazão de entrada, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma determinada vazão de entrada de reagentes por uma determinada temperatura do reator, qual vai ser a conversão de saída? É isso que a gente quer saber para o reator CSTR, por exemplo. Né? Então, de novo, pega o balanço de massa, encontra a equação do projeto, que está aqui, né? O volume, vai estar escrito em função da vazão de entrada, da conversão e da lei de reação de saída.
Tá? Então, para os reatores CSTR, vocês lembram, né? A gente define um tempo de residência. Vamos colocar aqui, ó. Um tempo de residência. Tem lugar que chama tempo espacial, tal, mas é o tempo de residência. O que o tempo de residência fala para a gente, pessoal? Só fazer a análise da equação aqui, não precisa decorar nada, né? Ó, então, o tempo de residência é a relação entre o volume do reator e a vazão total de entrada. A vazão total de tudo que está entrando. Beleza? Quando você relaciona a vazão com o volume, você está mais ou menos dizendo quanto tempo aquele material passa dentro do reator. Que ele vai entrar, ficar lá dentro, vai sair. Então, em média, quanto tempo aquele material fica lá dentro? Ora, quanto maior o tanque do reator, mais tempo, em média, ele vai ficar lá dentro, concorda? Quanto maior a vazão, menos tempo ele vai ficar lá dentro. Ele vai passar rapidinho, vai sair. Beleza? Então, para os reatores CSTR, é bem interessante a gente escrever em função do tempo de residência. Tá? Então, aqui a gente vai escrever a lei de reação. Opa, cadê? Vai escrever a relação entre a concentração e a conversão. E aí a gente vai escrever a conversão em função desse tempo de residência. Beleza? Lembram o que é esse tal vezes o K, vezes a constante da reação? Esse tal vezes a constante da reação é o que a gente chama de número de Dunn-Kehler, lembra? Número de Dunn-Kehler. O número de Dunn-Kehler é um parâmetro, é um número adimensional, né? Um número adimensional, tipo Reynolds, Prandtl, Schmidt. Ele é um número adimensional que quantifica para a gente a relação entre a taxa de reação e a vazão dos compostos, e a vazão, né, mássica molar dos compostos dentro do tanque. Beleza? Então a gente usa o número de Dunn-Kehler, que é isso aqui tudo, né? Que é o tal vezes o K, para fazer o dimensionamento dos reatores, para fazer a análise dos reatores, né? Então a gente sabe que para números de Dunn-Kehler muito baixos, a conversão é baixa. Por quê? Porque esse número ele relaciona a vazão e a taxa de reação. Então, se a vazão é muito rápida, né? Então quer dizer que vai reagir pouco. Né? Se a taxa de reação é muito alta em relação à vazão, então quer dizer que ele vai reagir bastante. Tá bom? Então, ó, se a gente for fazer um gráfico de conversão pelo número de Dunn-Kehler aqui, né? Então a gente vê que a conversão é baixa para números baixos e alta para números altos. Tá bom? A gente consegue saber, né? Para que valores de tempo de residência vão corresponder valores de conversão. Aí a gente pode projetar, a gente pode pensar tanto em aumentar a taxa de reação, quanto em diminuir a vazão, né? Para poder fazer a conversão aumentar. Tá bom? Então, para os reatores PFR, para os Plug Flow Reactor, a gente tem o cálculo do volume do reator. Né? Então, aqui ele dá um exemplo para a gente de uma reação de 2A dando produtos, né? E o que ele quer responder aqui para a gente? Qual que é uma das perguntas que a gente precisa responder para o cálculo do reator PFR? A gente precisa saber qual é o comprimento do tubo, né? Qual é o comprimento, o tamanho desse tubo, para que no final dele a gente tenha a conversão que a gente queira. Seja 90, 95, 99, né? Então, qual é o tamanho desse reator? Qual que é o comprimento desse reator? A gente faz isso em função do volume. Então, escreve balanço de massa, escreve estequiometria, tudo do mesmo jeito, né? Então, aqui a gente tem o volume em função da taxa da conversão e da taxa de reação. Aqui a gente escreveu, essa é uma reação de segunda ordem, né? 2A, então essa aqui é a lei de reação. Beleza? A gente escreve a variação da conversão com volume, que é o que a gente está imaginando, e aí escreve o CA aqui, ó, em função da conversão. Tá vendo? A gente pode expressar o volume em função da vazão total de entrada, da conversão
e da concentração inicial, né? A concentração inicial é que é a taxa de reação. Tá bom? Então, para uma determinada, essa é a solução algébrica, né? Para uma determinada conversão, eu preciso de um volume V de tubo, né? Preciso de um tubo de um comprimento bem grande. Tá? Do mesmo jeito que a gente relacionou lá a conversão com o número de Dunn-Kehler, aqui a gente pode fazer também, né? Então, a gente tem a conversão relacionada com o número de Dunn-Kehler. Esse aqui é o número de Dunn-Kehler para a reação de segunda ordem, né? Que é definido como isso aqui, né? Essa quantidade aqui. Tempo de residência, constante de reação e concentração de entrada. Tá bom? Então a gente consegue responder as perguntas básicas que a gente precisa, né? Para o tanque batelada, para o reator batelada, qual é o tempo que eu preciso para atingir a conversão? Para o reator CSTR, qual é a relação entre a vazão e a taxa de reação, para que na saída do tanque eu tenha a conversão que eu queira. E para o PFR, e para o reator de recheio, né, que é o mesmo cálculo, para esses dois reatores eu tenho qual é o volume, ou seja, qual o tamanho do reator, para atingir uma determinada conversão. Tá bom? Então, é basicamente isso que vocês aprenderam lá, tenho certeza que vocês sabem tudo isso, mas só para a gente padronizar a nomenclatura e as ideias, né? Para vocês relembrar nunca é demais. E aí a gente vai poder começar a aplicar essas equações para o cálculo dos reatores não isotérmicos, quando a temperatura varia, né? Varia ao longo do processo. Tá bom, pessoal? Então, se quiserem, assistam de novo o vídeo, anotem as dúvidas, tragam as dúvidas para quando a gente puder conversar melhor. Aí a gente pode debater, pode sanar todas elas, tá bom? Obrigado, até mais.